Graça e muita paz, abençoados, eleitos, santos de Deus. Ok, nós vamos fazer aqui um bate-papo bem rapidinho sobre é, essa, novamente sobre essa pandemia, né? Eu estava conversando com um colega ontem de trabalho e ele me fez algumas indagações, né? E eu resolvi até pesquisar um pouquinho mais. Então a gente esteve lendo aí o que é que já vinha acontecendo, o que estava já escrito que iria acontecer. Então, as pessoas se alardeiam, né, pelo que vê, pelas redes sociais, a mídia, televisão, enfim. E isso é muito complicado, porque às vezes a pessoa até está sossegada, está sã, mas de tanta coisa que entra na cabeça dela, que ela acaba se adoecendo. Porque, sabe, eu como psicanalista, eu aprendi o seguinte, teve uma certa vez, que exemplos, né, que aconteceu do reitor, do professor, essa psicanálise que eu fiz é uma psicanálise paulina, né, bíblica, que tem algumas vertentes, né, um pouquinho fora daquilo fora não, né, é mais bíblico que Freud. Freud, pai da psicanálise, então é através dele, dessa ciência, vamos dizer assim, que a gente já, né, analisando através da Bíblia. Não que ele esteja errado, mas aí já não seria mais humanamente falando. Onde na realidade teve dois casos de uma mulher que ela estava parecendo que ela ia ter trigêmeos, né? De tão barriguda que ela estava. Bom, enfim, no meio desses anos de faculdade, nós temos como uma matéria analisar o próprio professor, o próprio reitor. O que nós aprendemos, vamos aplicar para ver se. Então, essa mulher, ela caiu comigo numa quarta-feira para que eu analisasse, mas com o professor do meu lado, lógico. Então, a gente foi analisando bonitinho e tudo mais, mas ela estava totalmente grávida. Só que, vamos resumir, na realidade era o seguinte, aquilo que a gente fala de uma gravidez, chama de uma gravidez psicológica. Ela não podia ter filhos. Mas você sabe o que aconteceu? O próprio professor pediu para ele entrar na situação, depois de uma terceira vez, mais ou menos, que a gente estava batendo papo. Ele falou assim, olha, eu vou preparar um comprimido, né, um produto que é tomar, é bater e valer esse aí. Então ele, como psicoterapeuta, tem condições de ele mesmo receitar. Né? Ele tem a própria receita. Então ele foi na farmácia, comprou apenas cápsulas vazias e depois farinha de trigo. Durante a noite tal, ele pegou e fez lá uma meia dúzia de comprimidos e trouxe. Na quarta-feira trouxe, passou para ela. Não deu 10 dias, essa mulher estava parecendo aquelas mulheres então, as pessoas que fazem academia, né, que tá com aquela barriga de tanquinho, sei lá, toda murchinha, tá? É. E era apenas farinha de trigo. Outra é o seguinte, nessa questão lockdown, essa doença aí, né, essa pandemia, aconteceu o seguinte, por exemplo, duas pessoas chegam, foi um exemplo que nós tivemos, chegam uma para outra e falam, ei, você tá com os olhos amarelos, hein? Você tá com aquela itirícia lá e tal, você toma cuidado, hein? A pessoa pega e, sem problema, dá risada, dá uma brincadeirinha. Mas a primeira coisa que ela faz quando ela chega em casa, ela vai no espelho e fala, ei, não é que é verdade mesmo? Pronto. Olha ela já. Dentro de poucas horas ela já está se sentindo mal. Então, há poder nas suas palavras, na sua mente. Se você tivesse condições de analisar, por exemplo, uma pessoa que tem aí, que ela é, como é que fala, meu Deus do céu? Vamos para você entender, um mongoloide. Se pegar todas
as veias que ele tem, né, que funcionam direitinho, se transformar em eletricidade, a sua cidade, eu tenho certeza que por 24 horas ela vai se manter acesa. As energias que ele tem. Essa pessoa que, por um acaso, ela tem um problema, né, físico, aparentemente, ou mental, mas um pouquinho que ela tem sabe, os neurônios ali, o pouco que ela tem, maravilha, são inteligentíssimas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o jornal The New York Times, ele, na sua primeira página, ele disse que é o seguinte, que a questão dessa pandemia, ela está sendo mais promulgada, mais, como é que eu posso dizer, alastrada, né? Está sendo pelos evangélicos. Esse jornal disse. E um determinado trecho na matéria fala também do presidente do país, onde os países da Ásia, né, orientais, vamos dizer assim, todos eles estão aí com menos de 50%, 40% de casos, sendo que aqui já ultrapassou 100% de montão. Tá certo que o país ele é grande, o Brasil em relação, por exemplo, em relação a Israel. Israel é do tamanho de São Paulo. Então, todo mundo fala, muita gente fala a respeito, vacinou a população toda, porque não sei o que e tudo mais e tal, mas se a gente for falar em questão de milhões, o Brasil vacinou aí 5% com uma base de 12 milhões de pessoas. Israel tem 4 milhões e 800 mil num todo. Então nós não podemos fazer essa comparação, porque isso está errado. Tudo isso alguém pergunta assim, mas como é que você sabe? Lendo, lendo. Veja bem, esse jornal, a gente pode ir no Google aí, pesquisar e tal, e vai lá que ele vai vir em português para você ler. Foi em meados de 2012. Em meados de 2012. Também, em 2012, uma revista com o nome de Mundo Estranho, ela estava falando a respeito uma matéria com o nome de Próximo Passo. O que era? Sobre os 10 passos dessa pandemia, 2012, vai vendo. Então, hoje o mundo, ele está muito tecnológico, então a ciência está ajudando a governar o mundo e ela, futuramente, ela que vai governar por inteiro. Faça uma pesquisa, uma reflexão para ver. Todas essas coisas estão acontecendo à base da ciência. Isso a gente fala humanamente. Mas nós, como credores em Cristo ressurreto, a gente não tem que temer esse tipo de coisa. Deixa acontecer, vai acontecer, sem problema nenhum. Hoje as pessoas falam, por exemplo, sobre ficar em casa. Você fica em casa, ou você morre de fome, certo? Ou se sair para trabalhar, que você precisa comer, né? Porque o governo não ajuda, infelizmente. Com R$ 250 não dá para você passar um mês e pagar aluguel e comer e sei lá o que, e cuidar dos filhos, enfim. Bom, se o governo fala assim para você, fique em casa, aí a falta de, quer dizer, tem alguma coisa por trás, né? Mas é isso que a gente deixa para lá, porque tem muita gente, os bolsonaristas e não sei o que e tal. Eu sou apolítico, para mim tanto faz como tanto fez, entendeu? Porque a minha crença mesmo, ela vem lá de cima e a minha certeza é aqui dentro do meu coração, que é Jesus Cristo. Agora, o idoso tem que ser vacinado? Tem. Mas é o seguinte, os idosos ficam em casa, beleza pura, vacinado bonitinho, né? Aí prefeitos fecham, lockdown, tal, fecha tudo que tem direito, multa, comércio e tal. Tá. Os ônibus estão lotados, com 3, 4 pendurados. Em São Paulo, vê ali,
Os três como anda? Como tá aquelas plataformas? E aí? Então é o seguinte, na minha opinião, os idosos têm que ser vacinados. Mas por que não vacinar primeiro, em massa, né? Esse povo que tem que sair para trabalhar? Porque o idoso está em casa, beleza, por outro, sai para trabalhar, ele se contamina. Vem para casa, contamina o idoso. Ah, então tem que vacinar o idoso. Não, tem que vacinar, na minha opinião, o que está trabalhando, o que tem que sair todos os dias, porque fecha-se tudo. É o que eu sempre digo, né? É templo fechado e igreja aberta. A igreja tem que estar aberta, porque a igreja é você. Quando eu falo igreja aberta, é você. Eu falei templo fechado, igreja aberta. Veja, um pastor, isso também na cidade de São Paulo, um pastor perguntou, falou para o outro colega, que está, outro colega pastor também, é, 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 irmão, por que você está com tanta pressa de abrir o templo? Ele falou, irmão, é porque templo é dinheiro. Templo é dinheiro. Veja, ninguém está preocupado com as vidas, está preocupado com o dinheiro, mas sem problema nenhum. Você fica em casa, você está, né? Mas mesmo assim também, é gente que vai, que já são aqueles que eu já falei sobre aqui, eles não foram treinados para viver a palavra de Deus. Foram treinados para ir na igreja. Quantas vezes alguém passa, a igreja está fechada, passa na porta da igreja e enfia o envelope por baixo da porta com dízimo, certo? Bom, para ele tá, para mim não tá, certo? Por que de repente tem que acontecer essas coisas? Essa revista aí, Mundo Estranho, falando a respeito, né, que essas igrejas, os pastores, a revista Exame também, esse jornal que eu falei agora, The New York Times, Mundo Estranho, Isto É, todos eles estão falando, é só questão de ler, ler. Mas aí você se informa, ao invés de você encher sua mente com as coisas que você ouve na TV, aí fica muito mais complicado, você acaba se adoecendo, prejudicando e assim por diante. Agora, os prefeitos são culpados, os governadores são culpados, o presidente é culpado. Isso é também uma reflexão para você, porque na realidade, o que nós temos que fazer? Vamos lá, vamos para a Bíblia. Eu ouvi aí esses dias aí uma pregação, acho que foi via YouTube mesmo, né, de pastores dizendo que por um acaso a gente tem que orar a Deus para que ele tire o presidente. Eu, na minha opinião, com o presidente vai acontecer a mesma coisa o que aconteceu com o Trump. Presta atenção, marca. Esse é a minha opinião. Eu não estou profetizando. Aqui o meu nome é Hélio Gonçalves, não é Ezequias Silva, não. Não estou profetizando. Primeiro que já não existe mais esse profeta. Eu estou dando a minha opinião. Tá certo? Vamos lá. O que é que nós temos que fazer? Tem gente criticando o presidente, né? Ele não pode fazer. Bem que ele quer fazer. Eu nunca vi eu não sei de corrupção em relação a ele, mas só que, como dizem aí fora, ele está com o rabo preso. Ele não pode fazer nada. Assim como o STF tirou o Lula da cadeia, ele pode fazer a mesma coisa com o Bolsonaro. Mas veja, hoje o que está acontecendo? Ele quer fazer as coisas, ele não pode. Por quê? Pastores estão indo lá em Brasília e estão orando por ele. E ele não aceita não para ver. Porque quem colocou o Bolsonaro lá, a maioria foi a bancada dos evangélicos, a igreja. Mas não é nada disso que o povo está pensando do Bolsonaro. Não, ele não. É que ele não pode fazer nada. Os filhos são atrapalhados, corruptos. Ele tem muita. Então ele tem o rabo preso. Ele quer tirar a gente sei lá, da Assembleia, do Senado, né? Ele quer tirar, mas não pode. Você que sabe. Se tirar, que nem esse. Hum,
Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, esse povo assim, ele não pode fazer nada. Nada, nada, nada. Ele quer fazer, mas ele não pode fazer. Vamos lá. Isso o que, que a Bíblia diz em relação. Ah, então o presidente é culpado. Ele tem que ir. Vamos lá. 1 Timóteo no capítulo 2, versos 1 e 2. Antes de tudo, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Novo pacto. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Todos, né? 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. 1 Timóteo capítulo 2. Devemos ou não orar para que o governo Bolsonaro melhore ou para que Deus o capacite? Então, a bancada, como é que fala? A bancada evangélica, ele está com o rabo preso, ele não tem condições hoje não adianta. A ministra Carmen Lúcia fala a respeito de que a igreja tem que estar fechada. E tem que estar fechada a igreja. A igreja paredes, não a igreja que eu acabei de falar, que é você. Por quê? Tem igreja aí que ela não tem. Tá certo que a grande maioria tem. Mas ela não tem uma refrigeração, é pequena. E sempre vai ter adoração, sei lá, esses louvores e tal, as partículas. É por isso nos Estados Unidos que tá, olha, as pessoas estão saindo da igreja e indo cultuar nas casas, porque tem um arzinho, é mais no ar livre e tal, beleza. É assim que tem que ser, voltar ao que era antigamente. Mas não, nada disso que está acontecendo hoje nesses chamados templos, né? Nessas sinagogas, porque o templo verdadeiro é você, nada disso acontecia no passado. O que, que tem, que eu cheguei a participar em São Paulo também, hoje tem até ministério de dança. Onde que está isso na Bíblia? Mostra para mim. Ah, você vai falar de Davi, Miriam, é? Veja se isso aí foi em algum templo, se não foi no tempo, festa, dança. Quando ela fala de dança, procura, examina. Vai lá no Wikipédia, vê lá. É flauta, dança, flauta, alegria. É isso, fora. Mas não está falando que de ministério de dança, não. Eu tenho alguma coisa contra? De jeito maneira. Mas será que aquilo é para Deus ou é para quem está assistindo? Bom, vamos para lá, deixa quieto. Bom, eu só quero dizer para os irmãos que é o seguinte: esse negócio de lockdown, fecha-se as pessoas em casa e as ruas, fecha aí restaurante, bares, aí teria que, fecha tudo então. Então para o Brasil que eu quero descer, porque daí para o mundo, sei lá, porque não, você vai ficar em casa, não tem jeito, você não tem como comer, como pagar suas dívidas, porque senão o governo diz que não tem dinheiro, né? Mas aumentando o salário de cada um a 46% aí e tal. Bom, e não tem dinheiro, tá certo. Eu só quero entender o seguinte: por que, que as pessoas estão se adoecendo com tanta facilidade? Exatamente por isso. Porque elas se detêm. Existe uma regra chamada regra de 3. Essa regra de 3, ela funciona mais ou menos assim. O governo cria um problema, divulga esse problema e insere para você a solução. Você é contra. Tudo bem, você é contra. Mas ele usa a televisão, os jornais e tal, e sempre vai divulgando essa solução. Quer dizer, é uma solução que eles já criaram. Por isso que regra de 3. Não vai colocar logo de uma vez. Cria-se um problema, tem o problema, divulga esse problema e depois divulga a solução. Quer dizer, eles já vão direto na solução. Era para fazer tal coisa, mas de repente tem que criar um problema em relação a isso aí.
câmeras, por exemplo, em São Paulo. Eu falo São Paulo porque eu sou natural de lá e tem muitas câmeras, muitas. Só não tem dentro de casa. E olha que tem algumas casas que tem também. Porque a ciência, ela já pode fazer com que muitas coisas que você tinha que fazer no natural, no normal, agora você bate palma, acende a luz e papai, baroró e tal. Então é o seguinte, tem hacker que pode parar um sinal de trânsito. Eu posso saber onde que você está. Se você está em outro estado e tal, através do seu celular, eu posso saber onde você está. Vamos navegando e eu vou saber onde é que você está. Bom, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, tudo isso é na minha opinião. Eu sei que depois nas redes sociais vão me atacar. Isso é mentira, heresia, desigrejado, papai, baroró. Desigrejado é quem não está na igreja, né? Ah, é? Certo. Então é o seguinte, na igreja será que eles pregam a palavra de Deus? Não. Então eu que sou desigrejado? Ou será que aqueles que não estão pregando? Gálatas capítulo 1 está dizendo isso aí. Que quem pregar uma palavra que não seja aquela que é de Deus, seja anátema, amaldiçoado. Então, porque na igreja é o seguinte, ali aparece aquele, o ampassant, entendeu? Parece, ou denorex que seja, parece que é, mas não é. E isso é meio complicado. Entra na cabeça das pessoas, hipnotiza as pessoas e pronto, já era. Mas é o seguinte, veja só, para a gente encerrar esse nosso bate-papo. Vamos lá, Romanos no capítulo 13, Romanos 13, a partir do verso 1. Romanos 13, 1. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Bom, eu vou parar por aí, mas leia esse capítulo todinho. Leia ele todinho. Você vai entender. Nós temos que orar pelo presidente. Temos que orar por ele, sim. Por todos, está dizendo. Eu já li aqui, eu tenho várias bíblias aqui, eu já li. São autoridades, são colocadas por Deus. Deus colocou Trump para fazer o que ele fez. Tirou para colocar... sem problema, né? Então, Lula, colocou Lula, tirou Lula, colocou Dilma. Deus, tá? Depois Bolsonaro. Então ele cria. Eu sempre conto aquela história aqui. História, não é história. História é o que aconteceu. Aquela história para libertar o povo do cativeiro do Egito com o faraó. Vai lá. Tá bom, então ele pega e fala para Moisés, vai lá e tira, faz isso. Não, eu não sei falar, blá. Eu vou colocar seu irmão para falar por você, tá bem? Então fala para ele assim, para libertar meu povo. Mas, tá bom, eu vou lá. Aí, quando ele estava na metade do caminho, Deus já endurecia o coração de Faraó. Então ele faz eu sempre falo a respeito de Isaías 47, 45, 5 e assim por diante. Deus criou o bom e o mal. E o mal para o dia... o ímpio. O ímpio foi criado para o dia mal. Então esse não adianta, ele não vai, digamos, se converter, ele não vai aceitar a verdade. Ele já foi criado para aquilo. Para ter, sabe, como é que fala? Para a gente tenta colocar para mostrar a majestade, a superioridade de Deus. Então ele cria essas coisas. Só que na realidade, hoje existem gente querendo dar murro em ponta de faca. Então, amém, deixa, sem problema. Eu estou aqui para fazer a minha parte. E tem muitas pessoas fazendo também. Agora, se não, não. Então, vamos lá. Essa revista, tá? Mundo Estranho, o jornal The New York Times, revista Exame, Isto É, todas já falaram a respeito, em 2012, já falavam a respeito dessa pandemia. E essa revista ainda é mais enfática, ainda porque ela coloca os 10 passos, né? Onde ela nasceu, como, vai ser de morcego, que através das suas fezes o guaxinim vai comer e vai transmitir para os homens e tudo mais e tal. Aí, só que isso aconteceu na China, em Wuhan. Então aconteceu ali, só que eles não fecharam os aeroportos. Então todas as pessoas que iam para lá se contaminavam, voltavam para sua cidade ou terra de origem. É aí que está o detalhe. E hoje todo mundo depende da China.
E a maioria dos países asiáticos, na própria cidade de Wuhan, esse negócio de pandemia praticamente já era. É que eles têm o costume, sabe, de máscara e tal, higiene, isso aí tem, mas já era, entendeu? Porque saiu dali, de lá, saiu de lá. E chegou no Brasil, que proliferou, porque teve pessoas que foram para lá e chegou no Brasil, lógico, foi na época de carnaval. No próprio mês de carnaval, já sabia que existia. Eles, os governantes, já sabiam que existia, mas deixou, porque senão tem que render alguma coisa, né? E carnaval rende dinheiro. Aí é que está o detalhe. Então, nessas e outras aí, muita gente foi contaminada. Mas antes dela pegar, essa pessoa contaminada, antes dela pegar aí dos sintomas e tudo mais, ir para o hospital e babá, barará, antes disso, ela pode infectar 4 ou 5 pessoas. E assim vai, até ela sentir alguma coisa. Mais uma vez eu digo, como que eu sei disso? Lendo. Simples. Lendo. Só isso e nada mais. Então você se informa direitinho. Eu não tenho medo de nada. Deixa acontecer. Lógico, a gente toma os cuidados necessários. Mas sem problema nenhum. Faço a minha parte. Eu confio no meu Deus. O Deus verdadeiro. E também tem aquele que habita em mim. Né, que nós temos aí a mente de Cristo. Agora, tem pessoas que não, ela crê no Jesus de Nazaré. Aí é diferente. Então vai sofrer pro resto da vida. E não adianta, né? Quer dizer, a gente tenta, mas vamos fazer o quê? Bom, como a gente já falou aqui, vamos ler mais uma vez aqui, ó, para a gente encerrar, Romanos 13. Romanos 13, 1, tá certo? Leiam aí, no mínimo, até o verso 7. Depois vem amor ao próximo e assim por diante. Ou então lê tudo, mas vamos ler aqui pelo menos só o primeiro. 13:1. Romanos 13:1. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. Bom, temos que orar. Tem pastores que eu tive vendo aí aqui no próprio YouTube. Temos que orar pelo presidente, pelo governante. Agora, eu já ouvi pastores dizer que é o seguinte, que tem que tirar ele de lá. Então existe até uma bancada, né, de pessoas querendo tirar ele de lá. Mas amém. Deus foi, é e eternamente será contigo e todos os seus. Mais uma vez, Hélio Gonçalves no Conversa em Graça. Estaremos em breve de volta. Muito obrigado e que Deus continue contigo.